Vascaíno do Cerrado. Fala galera vascaína, eu sou o Thiago Fontes, falo direto de Brasília, Distrito Federal, trazendo mais um vídeo para o canal. Vamos bater um papo, trocar uma ideia, atualizações sobre tudo que tá pegando no Vasco nessa sexta-feira. Olha, os bastidores do Vasco da Gama estão fervendo, amanheceram aí, pegando fogo, grupos de WhatsApp, grupos de rede social, e eu vou trazer para você o que está pegando com denúncias gravíssimas deixadas aí ou reveladas pela comissão que está investigando a venda do Vasco para 777, tá? Que pode parar, inclusive, em processo na justiça e processo criminal, tá? Pessoas podem responder criminalmente e ter que devolver dinheiro para o Vasco. Vamos lá. Antes, vou pedir para você deixar o joinha, deixa o like, se inscreve no canal, comenta, compartilha, deixa o hype para o canal continuar sendo impulsionado na plataforma. Vamos ver se a gente bate esse mês também ali entre os primeiros, né, do YouTube, o canal mais visto na plataforma nesse mês de outubro, né? Conto muito com o apoio de todos vocês, tá bom? Olha, deixa o hype, joinha, comenta, compartilha, tudo que você puder fazer aí ajuda, beleza? A comissão que indiciou membros da gestão Salgado, lembra que membros da gestão Salgado e membros daquele comitê que deu parecer favorável à venda do Vasco para 777 foram indiciados, né? E tem 15 dias para apresentar esclarecimentos, né, a respeito de denúncias seríssimas, com possibilidades de... parece ter uma punição que você suspende essas pessoas por 6 meses, né? Ou até a exclusão do quadro de sócio, né? A eliminação do quadro de sócio, é expulso do Vasco, né? As pessoas serão expulsas do Vasco. Só que elas apresentaram, essa comissão apresentou aí denúncias gravíssimas que podem sair do âmbito Vasco associativo para ir para o âmbito da justiça, tá? Com pessoas sendo responsabilizadas, inclusive criminalmente. Vamos lá, que eu vou trazer em detalhes o que está pegando, o que essa comissão trouxe. A primeira a comissão concluiu que a antiga gestão, a antiga diretoria, né, do Jorge Salgado, né, forjou dados lançados no balanço patrimonial do Clube de Regatas Vasco da Gama, que foi elaborado antes da conclusão da venda da SAF, em especial no que diz respeito ao valor da dívida do clube. Foi maquiado o valor da dívida do clube. Lembra que o Salgado depois vai em uma live dizer que existe uma dívida oculta, que ela não foi lançada, né? Não sei se era cerca de 200 milhões, e que depois descobriu que essa dívida ela era uma maneira de amarrar as ações que ficaram no Vasco. O Vasco ficou com 30% das ações, 10% ele não pode negociar, porque é lei. A lei da SAF proíbe você vender os 10%, porque esses 10% é que vão garantir a história do clube, né, o escudo, o nome, as cores. Então esses 10% não podem mexer. Esses 20% já seriam amarrados com essa dívida oculta que ficou, né, maquiada nesse balanço forjado do Vasco, que seria uma maneira de você ter vendido os 90% das ações para 777. Quando constasse no balanço a dívida, né, a 777 ia pagar essa dívida, pagar usando a grana da operação do Vasco. Olha só o que fizeram com o Vasco, cara. E ia abocanhar mais 20% dessas ações. Quem será que se beneficiou disso, né, cara? Acho que a chave dessa parada tá nessa 777 Carioca aberta em um paraíso fiscal em Delaware. Só que infelizmente não tem como abrir. Eu já falei com gente nos Estados Unidos, com gente que conhece gente importante do governo americano, inclusive. Uma advogada falou comigo no Instagram que tentou de tudo, mas não pode, cara, não abre. Eles já abrem essa empresa em Delaware porque lá sabe que lá é paraíso fiscal e que os sócios dessa empresa não tem os nomes revelados. Então amarraram, bem amarrado, essa venda com essa empresa em Delaware. Enfim, foi maquiado, foi forjado dados, né? Foi forjado dados lançados no balanço patrimonial para maquiar essa dívida que o Vasco tinha, né? Essa dívida secreta que o Vasco tinha, que apareceu depois, né? O segundo que o relatório traz, ele afirma que 4 milhões do empréstimo ponte, lembra do empréstimo ponte? Aquela grana que a 777 tirou, teoricamente, do bolso,
para poder comprar o Vasco. O Vasco foi vendido por 70 milhões, cara. 70 milhões. Esses 70 milhões depois é a grana da operação, porque dizem que ia pagar a dívida e não pagou. Ela foi dobrar a dívida, que estava na casa dos 700, 800 milhões, foi para 1.400. Você vê o que fizeram, né? Então, assim, esse empréstimo ponte foi concedido antes do Vasco assinar o contrato de venda, antes de sair o contrato de venda para 777. O que era esse empréstimo ponte? Ele seria ali uma grana emergencial para salvar o Vasco, que estava quebrando. Um monte de jornalista falando que não tinha outra solução, tinha que vender para 777, não tem jeito, se não vender, vai fechar as portas, se não vender, não tem contratação, se não vender, esquece. Lembra desse discurso? Então, esses 70 milhões veio para poder salvar o Vasco da quebra. E ele era o seguinte: se a SAF passasse no conselho, se os sócios dissessem sim para a venda do Vasco, aí esse empréstimo ponte passaria a ser parte do pagamento da 777 pela compra da SAF do Vasco. Se o sócio dissesse não na Assembleia, que era o que tinha que ter acontecido, aí esse empréstimo ponte ele ia arrebentar com o Vasco, porque ele tinha juros e o Vasco teria que devolver essa grana com juros para 777. Então, assim, o relatório afirma que 4 milhões desses 70 milhões de aporte ponte foi parar na conta do Jorge Salgado para pagar uma suposta dívida que o clube tinha com o ex-presidente. Lembra que eu falei que era um dos maiores escárnios da história do futebol brasileiro? Um presidente, primeiro, o cara assumia a presidência de um clube tendo milhões para receber do Vasco. E esse cara, montado em uma liminar, porque ele nem era presidente em definitivo, porque você sabe a sacanagem que rolou nas eleições com a ajuda da justiça, de alguns da justiça do Rio de Janeiro. A gente sabe o que aconteceu, todo mundo sabe, né? Então era um presidente por força de uma liminar que tinha uma grana para receber do Vasco e o pior, esse presidente vende o Vasco. Vende o Vasco tendo uma grana para receber. Aí fica mais claro, né, quando a gente falou aqui que o Salgado queria vender o Vasco para se pagar, quando sai essa notícia do relatório que 4 milhões foram parar na conta do Salgado para pagar uma suposta dívida do ex-presidente. E aí, Salgado? Estamos esperando aqui você explicar por que 4 milhões desse empréstimo ponte foi parar na tua conta. Cadê o Osório? Cadê o Osório? Ninguém vai chamar o Osório para fazer uma live? Cadê os canais que viviam levando o Osório? O Zeca Bulhões, o Duque Estrada, o Carlos Fonseca. Cadê essa turma? Cadê o Júlio Brandt? Cadê o Júlio Brandt? Que disse que o contrato era maravilhoso, que apoiou a venda, que foi contra a recuperação judicial, foi contra o pé na bunda da 777, contra essas comissões que estão investigando a venda. Cadê o Júlio Brandt? Cadê? Cadê essa turma? Sumiu todo mundo, né? Sumiu todo mundo, né? Tá, então o relatório fala que 4 milhões dessa grana foi parar na conta do Salgado, né? E aí o pior, ainda tem pior, por incrível que pareça, ainda tem coisa pior. Porque essa do Salgado, a gente sabe que o Salgado tinha uma dívida para receber do Vasco, né? A gente não sabe o que é esses 4 milhões, por quê? Porque a dívida que o Vasco tem com o Salgado continua. Tanto que ele gritou aí e tentou avacalhar a recuperação judicial, porque ele não queria receber 10% da dívida que ele tinha para receber do Vasco, dividido em 19 anos. Então ele foi um dos primeiros a dizer, não, está errado. Então quer dizer, o Vasco ainda tem uma dívida com o Jorge Salgado. Ainda tem pior. Tem aí o relatório aponta que foi feito um pagamento suspeito de quase 1 milhão, 775 mil reais, a uma empresa em Blumenau. O nome da empresa é MJ Capital LTDA. Agora a missão dos vascaínos, tem um CNPJ, é descobrir quem é o dono dessa empresa. Ligado a quem esse dono dessa empresa, os sócios dessa empresa. Por quê? 775 mil reais foi pago para essa empresa, não se sabe que tipo de serviço ela prestou para o Vasco, só sabe o seguinte, ela foi aberta 34 dias antes desse pagamento ser feito e foi fechada 7 meses depois do pagamento. Você acha que tem coisa certa nisso aí? O que você acha? E aí? Então tá aí
tudo que está sendo jogado no ventilador, as coisas que a gente falou. Tem gente se beneficiando dessa venda, tem gente ganhando dinheiro com comissão, né? Ainda vai apontar comissões, porque rolou comissão. Tem aquela história do Zeca Bulhões, que é advogado, era VP jurídico do Vasco, que estava nas lives fazendo corpo, o Vasco ser vendido para 777, e de repente está trabalhando com um CEO que tem milhões para receber do Vasco, lá no Botafogo, de uma escritório de advocacia que receberam uma fortuna, esse mesmo aí que tem 10% das ações do Vasco penhorada, porque ele trabalhou para que o Vasco, tinham entrado sócios na justiça para melar a Assembleia, e esse escritório trabalhou para blindar a venda do Vasco e receber milhões. Escritório de advocacias aí, ou pessoas ligadas a escritório de advocacia, há muito tempo ficam ricos às custas da desgraça que acontece há anos no Vasco da Gama. Essa aqui é a realidade, tá aí. Então, vamos ver quem é que vai se posicionar, quem é que vai prestar esclarecimentos. A gente precisa saber o que fizeram, quem se beneficiou, por que o Vasco foi parar nas mãos de uma quadrilha. Lembrar que o Adriano Mendes a gente trouxe aqui antes de vender, uma live lá no Fala Vascaíno, com o Edinho, com o meu padrinho Aquiles. A gente trouxe o próprio Campelo, ex-presidente do Vasco, dizendo que o Adriano Mendes, que estava na gestão Salgado, falou que queria o Vasco na segunda divisão. O Alexandre Pássaro dizendo que havia um plano de vender o Vasco. Quando ele entrou, já sabia que o Vasco estava num processo de venda. Então foi tudo arquitetado. E esse Adriano Mendes, que parece que tem ligação com a KPMG, que foi quem fez ali, que deu o aval para ver. E é só sujeira, cara. É só sujeira. Vamos ver no que vai dar. Se vai dar em pizza, pelo menos estão apontando, estão tirando do tapete, né? Estão tirando debaixo do tapete toda a sujeira. Vamos ver o que vai acontecer com essas pessoas no Conselho Disciplinar do Vasco da Gama, com expulsão, com responsabilização, inclusive na Justiça, com responsabilização criminal, inclusive, tá? Com a possibilidade de devolver o dinheiro que se foi roubado e que essas pessoas paguem na Justiça ou que... Isso aqui no Brasil, acreditar em cadeia, esquece, né? Curte, se inscreve no canal. Um dia abençoado, um final de semana abençoado. Fique com Deus e saudações vascaínas.